tem umas crenças que falam assim, ó, rico não vai para o céu. Tem uma outra que fala assim, ó, dinheiro dá muito trabalho para gerir ele, para administrar ele, dá muito trabalho, então não dá para ter, tá? E tu imagina se eu te disser que com mais dinheiro tu é muito melhor, tu paga plano de saúde, tu te diverte mais, tu vive melhor. Então, assim, ó, dissolver estas crenças e estabelecer novas crenças nesse lugar. É como você vê a vida. A vida vai te devolver exatamente como você vê ela. Cara, o céu é hoje. O céu e o inferno é um estado de consciência. Então, se tem amor, você consegue ter novas percepções. E se tem o medo, você fica aprisionado na culpa, na dor, refém, com desgastes. E quando você diz, não, eu posso, você deixa o amor tomar conta. Imã de abundância. Como transformar uma pessoa totalmente desacreditada, e eu sei que tem casos aí que você já contou, em um imã de abundância. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo a mais uma edição do podcast Filhos do Todo. Qual é a tua relação entre ciência e espiritualidade? Você sabe o que é mãe divina? A prosperidade é um aspecto espiritual ou é um aspecto puramente material? As ferramentas que nós temos aí à disposição nas mais diversas vertentes são realmente eficazes ou é o ser humano que coloca a mágica para acontecer? Hoje você está numa profissão e realmente você acredita que pode ir para outra. Você acha que existe algum bloqueio se você realmente colocar tudo isso que eu falei em prática? Todos esses tópicos serão colocados à disposição com uma maior efetividade, né? Com a nossa convidada que está aqui mais uma vez, Diana Minucci. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fael, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no Filhos do Todo, levando um pouquinho de todo o conhecimento, todos os meus estudos, podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Gratidão imensa, já é da casa, né? Então é fácil a gente conversar, porque já tem uma sintonia, o público gosta de te ver por aqui, tem bons comentários, então o pessoal pede, né? Vocês pediram para ela está aqui de novo. Eu vou falar uma coisa, já que você pediu para ela estar aqui, vamos fazer uma força aí para esse episódio ir para frente, para outras pessoas, para que também a mesma sensação que você tem chegue a outras pessoas. Like, compartilhar, e se não é inscrito, inscreva-se. É só 3 movimentos aí que você vai fazer. E outro movimento que você pode fazer é escrever aqui tudo que você tem de bom para passar para outras pessoas. Porque nos comentários, o comentário pode sair daqui muito melhor do que entraram, além do conteúdo que nós vamos ter, vocês conversam por aqui. Combinado? Então, vamos para cima, né? Como diz aí o dito popular. Me diz uma coisa, você sempre fala sobre a sua história pessoal, que é uma história interessante e assim, muitas vezes as pessoas te chamam de louca, né? Como é que você foi fazer isso? Como é que você saiu de um emprego, de um cargo que você tinha ali garantido, né? Uma estabilidade e, vamos colocar entre aspas, arriscou? Por que você não arriscou? Você já sabia que tudo ia dar certo no seu interior. Mas aí que é o ponto. Qual foi o momento que você, no seu interior, quebrou aquela corrente da dúvida e falou: eu sei? O momento da dor. O momento que eu me vi sozinha, o momento que eu não tive mais ajuda de ninguém, o momento em que todos viraram as costas, e eu sei que você passa por isso também, porque é esse o momento que eu falei: eu vou acreditar em mim, eu não vou mais esperar nada do externo, nenhum salvador pode vir aqui comigo, eu vou neste propósito da minha vida, e fiz essa experiência, pedi a exoneração, e eu vivo esta vida livre que você pode viver também. E essa questão da pessoa dar um próximo passo em relação a gente vê muito sobre isso hoje com maior ênfase, né? O incômodo que você falou é algo que é importante. Eu vejo como algo importante na minha vida e eu vi que é importante na sua e das outras pessoas. Mas o processo de você idealizar isso na mente é maravilhoso. Você tem aquele deleite, né? Mas na hora, muitas pessoas, na hora do vamos ver,
muitas pessoas elas acabam sucumbindo à zona de conforto. Então, às vezes, por exemplo, tem família, tem compromissos, você tinha também, mas você teve um diferencial que outras pessoas que entram aí na sua percepção começam a ter, né. O que que você diz para uma pessoa que hoje está numa situação de total desgosto, mas aprisionado ao fator financeiro dentro de um trabalho e não pode largar? Como ela pode começar a virar essa chave? Ela precisa saber dela, quais são os talentos dela e o que faz ela feliz, aonde que ela se alegra. Naquele momento que ela sabe aonde faz feliz, que ela consegue descobrir que aquele momento, que no meu caso era aquele acolhimento, direcionamento com outras pessoas, com o meu cliente, é exatamente aí. Eu vou ajudar demais pessoas. Então, começar sempre numa lateralidade. Tá no teu trabalho, mas começa na tua reprogramação mental. Entra dentro da tua mente e começa a viajar. Porque se você não está conseguindo sair deste lugar, que é a zona de conforto, ou até mesmo o caos que eu passei. O caos, ele não veio para ficar, ele só quer uma organização. Então, ele bagunça tudo para que tudo se organize. E quando isso acontece, se a tua programação mental é a mesma aquela de quando você nasceu, de tudo que você viveu, você não vai conseguir sair daquele piloto automático, porque já está gravado no campo, né? Como alguns cientistas usam, no campo, no subconsciente, essa gravação já está lá. E você sempre vai trazer mais do mesmo. Então, este momento é o momento que entra o observador, na ciência a gente fala, ou a tua alma consciente, o que a espiritualidade usa. Não, você precisa estar consciente disso, e você olhar para você e você dizer: isso não está legal para mim. Isso eu quero mudar. Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero fazer o meu sucesso. E aí entra a parte do servir em ressonância com a tua alegria, com o que te faz feliz. Dinheiro, gente, ele tem que ser consequência desta entrega. Dinheiro por dinheiro, se tu colocar à frente, você não vai conseguir. Ah, eu vou fazer tal coisa porque eu quero ganhar dinheiro. Se não for a tua paixão, em algum momento isso vai se dissociar de você. Para estar associado a você, você precisa ter amor. Você precisa ter uma paixão por esta entrega, por este servir. Sim, aí não tem como. O meu ponto decisivo foi exatamente esse: eu amo servir as pessoas, eu acredito em mim e eu vou. Agora, com a mesma programação mental que eu tinha, eu ia conseguir? Não, eu tive que quebrar, ó, as catarses vieram, tudo isso aconteceu, o caos chegou, eu me vi sozinha. Não havia ninguém para conversar sobre física quântica, sobre espiritualidade, não havia. E tipo, é doida essa mulher, tá doida essa mulher. E eu sabia o que eu estava fazendo, aquilo tocava meu coração, aquilo pulava, sabe? E o ponto do dinheiro, né, que eu acho que é algo que sempre é falado, domina muitas pessoas, não deve dominar, mas domina, né. E essa questão que é um paradigma. Enquanto as pessoas podem colocar um termômetro, como você falou, acho que é muito legal isso. Se você está fazendo algo que ainda não está dando dinheiro, mas você está persistindo, tem um significado. Porque se você não está dando dinheiro ainda, mas você acredita mesmo assim e continua, significa que isso, quando vir a dar dinheiro, vai ser espetacular com mais um quesito. Então é muito legal isso, é muito legal. É Tem muito também dinheiro. importante, é muito importante. Eu não comecei fazendo dinheiro no primeiro mês, mas tem uma parte aqui que vale salientar, que é a tal da gestação deste período. Primeiro, Fael, tudo acontece no sutil, tudo tem que acontecer no sutil, para depois materializar, para depois vir para o concreto. Então, eu sempre falo que é do sutil ao concreto. Só que enquanto você não se encontra com o sutil, com a espiritualidade, com o campo, com a reprogramação mental, muitos são os nomes. Não dê importância a tantos nomes, mas dê importância ao caminho. Este caminho que você diz: "Eu sei o que eu estou fazendo, e isso faz sentido para minha vida, e isso me traz alegrias". Ali você só persiste que tu sabe que vai dar certo. Em algum momento isso decola, que é o tempo da gestação. É uma lei universal.
Não tem como não ser. Sabe quantos ciclos lunares uma mulher precisa ter para ela gerar o filho? São ciclos lunares. Então, nós também, para ter alguma coisa, para fazer alguma coisa, são tantos ciclos que nós precisamos. E é por isso que eu chamo. Tudo acontece no sutil e é de lá para cá. A cura acontece do sutil para o concreto. A materialização financeira é de lá para cá. Os bons relacionamentos é de lá para cá. Você dá o norte, dá o caminho, o GPS e depois acontece na matéria. E às vezes a gente vê nomes de pessoas que ficaram conhecidas, né, e normalmente a foto deles é quando ele já tem uma idade madura. Por quê? Porque ele ficou reconhecido mais numa maturidade, por quê? Porque houve todo um processo, ele começou, por exemplo, numa idade mais jovem, mas a pessoa vem a ser reconhecida numa maturidade, por exemplo, o Einstein, né, ele começou a ficar reconhecido quando ele estava numa idade mais madura, mas não significa que antes ele não estava fazendo as coisas, né. O próprio Tesla, ele teve um momento de glória, mas ele teve um momento também de Caótico. recolhimento Aham. caótico, de as pessoas colocarem ele de escanteio, né, de desacreditarem, então, legal isso. E aí você falou sobre ressonância, né, esse termo da ressonância eu acho interessante, porque hoje as pessoas ligam a palavra ressonância harmônica com o Hélio Couto. E eu sei que assim como outras pessoas que também lidam com essa temática, você tem um significado em relação a uma vivência, né, com essa ferramenta da ressonância harmônica. E muitas pessoas criticam, outras pessoas revelam que tiveram mudanças significativas e colocaram a vida num outro eixo. Como é que foi para você o contato com essa ferramenta? E durante esse período, se aconteceu alguma coisa que você considera que, aos olhos materiais, seja inexplicável? Sim, desde a primeira onda que eu comecei a fazer com o professor Hélio Couto, eu fui jogada para um lugar que nem eu sei explicar, porque eu não me reconhecia mais. Porque eu dizia: "Meu Deus, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais". Eu já estava no processo de estudar sobre terapias, física quântica, espiritualidade e tal. Eu já estava nesse lugar, mas eu não sabia do tamanho da transformação. Então a RH para mim, eu sou ressonante até hoje, né, eh, essa a RH para mim ela me transformou, de verdade, eu não tenho como dizer que não, porque de fato, ela é uma onda de amor tão incrível que quando eu não estou numa outra fase, digamos, com vibração mais baixa, eu vou ter catarses. Então assim, ó, peço a RH? Peço sim. Agora eu preciso me vigiar para estar numa vibração bem alta, para colapsar a função de onda, porque senão vem a catarse, que é o que é a catarse? É a resistência. Então, quando eu não tenho o fluxo da aceitação, do amor, da criatividade, tu resiste. E aí tudo que eu resisto persiste em mim. Então a onda, ela vem como uma onda de amor, de cima para baixo. E se eu não estiver na vibração ali ressonante com ela, de fato as catarses vêm. Explica um pouquinho sobre a sua ótica, por que quando vem o download, sabe aquele momento que você fala: "Ah, era isso que eu tinha pedido?" Poucos momentos depois vem uma frustração para a maioria das pessoas e um tipo: "Não, eh, não é isso", ou então: "É muito difícil", ou então a pessoa coloca obstáculos e diz assim: "Ah, mas será que não é da minha cabeça?" Exatamente, porque o que faz com que a pessoa evolua, salte e que aquela ressonância, tudo que você pediu lá aconteça na tua vida, é você sair da zona de conforto. O universo ele anda numa velocidade altíssima. E se você está parado, você não está em movimento, você não está evoluindo. Então, é muito mais fácil eu ficar em casa, não estar aqui hoje, sentadinha no sofá, sem fazer nada, atendendo um, dois, está tudo bem. Mas quanto desafiador é
vou viajar, vou sozinha, vou lá, vou enfrentar, vou fazer o podcast sim, vou levar mais consciência a todas essas pessoas que estão assistindo, vou dizer sim como que aconteceu comigo. É desafiador? É, só que é esse movimento que faz todas as coisas acontecerem. Então, pedir a RH e não se vigiar para ficar nessa frequência elevada e não ter o movimento, o caótico vai ficar. A zona de conforto, tu quiser, vai ter uma bagunça geral aí, a dor. Eu sempre faço uma pergunta para pessoas que estão falando sobre o tema, que é o seguinte: caso você tivesse hoje na condição de ser uma herdeira de uma grande fortuna, isso mudaria algo na sua vida em relação ao que você faz hoje como temática, eu tô falando, tá? Não como plus, Aham. como recursos, né? Uhum. Então, digamos que eu fosse herdeira hoje, não necessitasse de nada de dinheiro, estaria tudo fluido na minha vida. Entra uma parte do servir e daquela alegria aqui. Entra uma outra frase minha que também tem a ver com ressonância, tá? No momento do meu atendimento com o cliente, ele vai muito além do que as palavras que estão acontecendo. Quando você entrelaça com uma pessoa à tua frente, como nós estamos agora, assim, você está prestando atenção em mim, eu estou prestando atenção em você, e o download está acontecendo. Isso é uma ressonância límbica que está acontecendo, que é a real cura entre duas pessoas, entre pai e filhos, entre cliente e terapeuta. Isso acontece muito comigo. E naquele momento que eu estou vendo o cliente ele fazer o download, nossa, é mesmo? Quando ele foi lá no passado, ressignificou, eu trouxe ele de lá, daquela dor, daquilo que machucava ele, de uma trava na vida dele. E aquele processo faz o download, eu fico assim, ó. Então, assim, ó, eu ter o dinheiro e eu ser rica, milionária, talvez não me trouxesse a prosperidade que é este sentir que eu tenho hoje. Então, ok, dinheiro é bom, ser milionária deve ser incrível, né? Não sei, deve ser incrível, mas eu não teria este sabor que eu tenho aqui. Agora, milionária com este sabor, bom, daí a prosperidade como um todo, né? Aí não deve ter coisa melhor nesse mundo. É muito legal a gente tocar nesse ponto, porque já fizeram essas perguntas para mim também. Eu falo assim: o que você faria? Eu falo, ó, eu continuaria fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui. Continuaria com o podcast, mas talvez eu conseguisse colocar mais recursos. Então, assim, você tem um benefício do material para você colocar mais possibilidades. Mas o cerne da questão, acho que é isso que é o ponto que as pessoas têm dificuldade de entender. O núcleo daquilo continua. Você está A vivendo essência. a essência. Essa tem que continuar. Com mais dinheiro, você ajuda mais pessoas. Com mais dinheiro, você alcança o maior número de pessoas possível. Imagina com mais dinheiro, eu ensinando esta técnica que eu tenho a muito mais pessoas e elas ajudando demais pessoas. Não ia ser incrível? Com Essa certeza. terapia da mãe divina, que eu te falo dessa ressonância límbica, de ir lá no passado, de ressignificar, curar, purificar, transmutar, chega aqui hoje, equaliza a situação, projeta ela para o futuro e depois do projetar, coloca tudo isso nesse programa mental e diz: mas o futuro não existe, é só uma projeção, o teu cérebro não sabe distinguir se é realidade ou não, então nós colocarmos aqui e ele vai te entregar aquilo. É muito interessante isso. Você até tocou no nome da mãe divina, né, da ferramenta, que também você já mencionou uma vez, que foi um processo num momento de reclusão, né? Que Foi. você começou a elaborar, que você teve as inspirações. E aí as pessoas escutam o nome Mãe Divina e associam a uma pluralidade de linhas, né, filosofias. Eu acho que isso é muito bem universalista no sentido. Conta para o pessoal como é que foi a chegada dessa ferramenta no momento que também era, pelo que eu me lembro, você falou que foi no momento da reclusão, né, do Foi, 2020 ali, né? foi na transição. Quando a pandemia aconteceu, aí tudo aconteceu comigo. Eu fui para casa para trabalhar em home office, né? E aí começou a vir o download acontecer. Quanto mais em casa eu ficava, quanto mais comigo eu ficava, mais descia, mais
canalizações, não sei se eu devo usar esse termo ou não, mas que a minha criatividade tinha se aberto de tal forma que eu estava trazendo inúmeras ferramentas, estava sendo incrível, e foi muito bom. Mãe divina, gente, não é externo e não tem a ver com religiões, tá? Mãe divina é aquela mãe que ama, que acolhe, que direciona, que transborda de amor e dá aquele pulo do gato para o filho, sem julgamento nenhum, só transborda ele e diz: vai, filho, vai que é tua. Então, como eu tenho este arquétipo muito em mim, de ser essa mãezona, de ser essa pessoa que direciona, que ama, é o meu jeito de ser, sempre fui assim. Então, eu utilizei este arquétipo do divino que está aqui, nesta partícula divina que está aqui, desta mãe. Então, não é uma pessoa externa, mas sim é este arquétipo que está ativado em mim. E é esse o processo que eu faço. Dentro da técnica, eu uso neurociência, porque eu estou aqui, né, aprendendo tudo sobre neuroplasticidade, como é que os neurônios se dissolvem, quando tem uma crença arraigada, como é que faz para soltar isso, e utilizando a espiritualidade, porque dentro da técnica eu uso ferramentas espirituais. Às vezes no meio eu preciso fazer uma constelação, às vezes no meio da técnica eu preciso fazer uma apometria. Cada caso é um caso, mas a ferramenta em si, eu me aproprio da neurociência e espiritualidade. O legal desse arquétipo é que, assim, já tive a oportunidade de ver você com seus filhos, com sua filha aqui, né, tal, e é justamente isso, essa energia, né, você é muito mãe ali, você é muito companheira, muito chegada nos seus filhos, né, então você cria o quê? Você cria uma segurança nessa relação, eu vejo que tem uma segurança muito interessante, e isso também molda, né, por exemplo, no seu caso, você vê que molda a segurança que os filhos vão ter no dia a dia. Então outras pessoas que possam aderir a isso também vão poder trazer um aspecto de segurança, mas também não é aquela coisa de colocar o filho aqui e não deixar fazer nada. A segurança é deixar o filho ter a própria caminhada, né. Exatamente. Porque se você ama seus filhos, seu pai, sua mãe, seu marido, você vai inspirá-los e não cobrá-los. Tudo que você pode é inspirar outras pessoas através do seu exemplo. Então, olha só, se você ama eles, nada melhor do que você provocar esta autocura em você. Se você sente que tem uma trava, que tem um probleminha aí, e você limpar isso no seu campo e, consequentemente, você limpa o dos outros. Aliás, limpa para trás e limpa para frente, né? Não carrega junto. Se dissocia de fatores dolorosos do passado e se associa à prosperidade, aquilo que realmente você quer. Então, se dissociar não é se dissociar de pessoas, é se dissociar de traumas, de dores que te prenderam em algum lugar do passado. Muito bacana. Pessoal, vocês estão escutando uns miados aí? A nossa diretora tem uma assistente aqui, a Gabi tem é a Mévia que está aí hoje aí? De vez em quando ela aparece aqui na mesa também, ela é muito bem requisitada. Quem sabe ela não aparece aqui para você ver a nossa gatinha, né? Às vezes ela vem aqui e participa. E aí a gente está falando de ciência e espiritualidade, né? Se você colocou esse tópico. Como é para você, e eu pergunto isso para outras pessoas também, e eu acho muito legal a gente colocar, a relação da ciência com a espiritualidade, né, a ciência e a alma. Como performa isso hoje nesse propósito, né, que você está realizando? É que muitas pessoas pensam que a ciência, ela está muito atrasada, que não está acompanhando. Mas, gente, eu estou estudando neurociência, eu estou muito feliz. Saber que 2022, realmente, a ciência bateu o martelo e falou: nós estamos no emaranhamento quântico. Se a ciência bateu esse martelo, que a espiritualidade já nos falava isso muitos e muitos anos, perceba que aquele pedido de oração, aquele Deus distante não está mais. Então, se aquela oração que fazíamos, naquele formato, me ajuda, por favor, eu estou nessa situação, Deus olha para mim. Aí tu começa a perceber que tu está no campo com ele, que você faz parte desse campo, e aí você começa a sentir ele dentro de você. Deus, como você gosta de chamar, eu também gosto de Deus, mas o campo é a mesma coisa, esta reprogramação mental, esse subconsciente. Então, se você entender esta prática, esta dinâmica, você começa a se empoderar.
E você começa a se sentir pertencente a este lugar, com esta ferramenta de Deus ser você em ação. Você é Deus. Então, quando isso te toca verdadeiramente, você se apropria disso e você diz: nada pode dar errado comigo. Por quê? Porque eu sou Ele aqui representada. E ainda andando um pouquinho mais, né, a gente ouviu nas religiões inúmeras vezes, né, Pai, Filho, Espírito Santo, né, essa tríade, a gente ouviu muito isso. Então vem comigo, se a ciência fala desse arquétipo, que é nós, esta figura com este veículo aqui, digamos que numa analogia com o computador, isso seja o hardware, e digamos que o software, os programas que nós temos aqui dentro gravados, são os programas aí, o software, e esse aqui é o hardware. E a ciência disse que tem o observador. Lá no experimento da dupla fenda, ela comprova que você faz a escolha. Tudo é onda ou partícula. Você quer que se torne matéria esta onda ou não? Mas que as ondas existem todas. Quer puxar ela para cá, do sutil ao concreto? Então, este observador seria quem? A alma consciente, que a espiritualidade tanto fala. O Espírito Santo, o observador. Quando você identifica esta tríade, quando você tem certeza de que isso está acontecendo e é aqui com nós, tu começa a ter segurança, Rafael. Tu não duvida mais das situações. Ah, é? Então eu estou percebendo o que a Diana está fazendo? Claro, você não olha mais para fora o que o Fael está fazendo, o que a Gabi está fazendo, você começa a se olhar para você. Isso eu não quero mais de mim. Isso eu quero. Eu quero me dissociar da Diana que tem ranço. Eu quero me associar a uma Diana amorosa. Pode isso? Claro que pode. Eu me dissocio da Diana que tem escassez. E eu me associo a uma Diana de abundância. Só que os cientistas falam que não é autorreprogramável esse teu software. Sabe o teu computador na tua casa? Tu não tem que pedir para um técnico ir lá e atualizar para você a versão, ou você mesmo não tem que ir lá e fazer isso? Aqui também é assim. O programa velho que você pegou da mãe, do pai, da escola, do padre, do pastor, dos políticos, eles não são autoajustáveis, autorreprogramáveis. Você tem que parar tudo com a tua alma consciente e vir aqui e dizer assim, ó, isso eu não quero mais. Isto eu quero. E você vai fazendo novas escolhas de novas realidades, de acordo com esta decisão. Você assume esse lugar deste co-criador consciente, que não é nem co-criador. Se você é Deus em ação, você é o criador. A tua criatividade é para isso. Essa questão do subconsciente, né, que antigamente as pessoas separavam o subconsciente como algo até mesmo holístico, vamos dizer assim, que não fosse palpável de estudos científicos, né. Hoje a neurociência permite isso. A neurociências eles falam sobre o subconsciente já de uma forma que une o Sim. aspecto, vamos colocar, que não é palpável Mas já com tem comprovações. mudanças, né. Sim, o nosso consciente aqui no lobo frontal, a gente utiliza ele de 5 a 10%. E essas programações que regem o teu dia normal, é de 90 a 95% do programa tá ali. Você dirige sem pensar, você caminha sem pensar, você respira sem pensar, você se alimenta do mesmo jeito, escova o dente do mesmo jeito. Então, quando você toma uma decisão, isso não está me fazendo bem, eu quero mudar esse programa. Toda vez que eu olho para a geladeira, eu acho que a minha geladeira está vazia e eu vejo escassez. Agora eu vou ver que eu tenho uma geladeira, que tem luz elétrica, que eu tenho uma casa e vou ver abundância neste lugar. Uau! Reprogramou o subconsciente para ver abundância? O que que o universo vai te trazer? Mais do mesmo. Viu abundância, mais abundância. Viu escassez, mais escassez. Você não é refém de Deus, tá? Você é criador da tua realidade. E o que quando você traduz o termo campos de possibilidades infinitas, né, é como é que se enquadra essa questão do campo, né, e essa questão dessas possibilidades que estão aí nesse termo possibilidades infinitas? Para quem está acompanhando, às vezes, pensa: "Mas será que é infinito mesmo ou é infinito dentro das nossas possibilidades de alcançar
coisas que são possíveis aqui. Então vamos lá para mim te explicar, olha só. Tem uma Diana que está aqui hoje, tá? No podcast com o Fael e tal. E com ela aqui, vem cá. Olha, tem o Mimi aqui. Tem uma outra Diana que ela não decidiu vir aqui e ela está em casa. É uma outra versão da Diana. Tem uma outra Diana que ela foi num outro podcast. Tem uma outra versão da Diana que ela está ainda no banco. Então essas infinitas possibilidades, elas existem, e você vai fazendo escolhas conscientes, então você não é refém da sua vida, é tudo que eu tenho, é isso, eu não posso ser mais que isso e tal. Você pode sim, desde que você consiga fazer esta observação. Aqui, gente, é uma onda só. Todas as possibilidades existem. Desde que você consiga saber e querer que aquilo que está no teu campo, que vem como desejo, é para você. Deus não permitiria que viesse no teu campo um desejo e que você não pudesse. Se ele criou as montanhas, os mares, as mansões, os carrões e tudo existe, oi! Olha que amor, gente. E tudo que existe não foi para você ficar olhando e dizendo isso não é para mim. Tudo é para você, tudo é para você e para mim. Acontece que o que acontece com a gente? A gente fica com medo. E o medo, ele é sabotador. Uma divisão muito simples, Fael, que eu poderia dizer, é que só existe o amor e o medo. Só existe o amor e o medo. Então, se tem amor, você consegue ter novas percepções. E se tem o medo, você fica aprisionado na culpa, na dor, refém, com desgastes. E quando você diz, não, eu posso, você deixa o amor tomar conta. E essa questão da energia do amor, ela é muito relativa, né? As pessoas confundem muito o que que é a energia do amor, né? Porque amor, às vezes as pessoas acreditam que estão vivendo um amor, mas na verdade estão vivendo um sofrimento. Como é que é essa queda de braço? Porque às vezes a pessoa olha para o filho, ou olha para a esposa, para a namorada e diz ter amor, mas na verdade está sofrendo, quer segurar, quer apego, quer dominar, né? Como é que é essa queda de braço? Porque deve chegar muitos casos na tua mesa aí, onde as pessoas acreditam que estão amando, mas estão destruindo a outra realidade. Exatamente. Então, olha só, o amor que eu falo, gente, é aquele amor que tem dentro de você, tá? É aquele que transborda. É aquele quando tu te encontra num determinado lugar na vida, ou fazendo um atendimento, ou trabalhando, ou com a família, ou cozinhando, e que aquele coração seu, ele transborda de tanta alegria. Quando você está fazendo alguma coisa que você se sente tão bem, tão incrível, sabe? Que o teu coração se enche de amor. Este é o amor verdadeiro, é aquele que transborda. Acontece que às vezes, porque a gente aprendeu assim, nós ficamos esperando um amor externo. E nós ficamos esperando um amor que venha do marido, um amor que venha do pai, da mãe, do chefe. E isso não acontece. Este amor que eu falo, esta onda de amor que eu falo, é aquele transbordo de você para com você mesmo. E as questões que ligam, por exemplo, todo mundo que está aqui hoje, encarnado nessa terra, pelo menos acredito que seja assim, né? Se houver alguma questão diferente, eu não cheguei a esse conhecimento ainda. Mas todo mundo tem uma referência de um homem e de uma mulher no organismo, certo? O yin e o yang, aham, É fato. fato, Só dá para chegar aqui com metade de um homem e metade de de uma uma mulher. mulher. Uhum, Vamos dizer, pai e mãe, no quesito genético, a gente está falando. certo. Mas às vezes no quesito vivência, as pessoas podem ser criadas por outras pessoas. Mas dentro dessa pessoa tem uma energia de um homem e de uma mulher. E muito se fala de problemas que as pessoas têm no dia a dia em relação a ou a prosperidade, ou a saúde, ou a dores, ou tudo mais, que muitas vezes se canalizam desse lado que vem do pai ou desse lado que vem da mãe.
E aí existem diferenças de questões, né? Você pode colocar alguns exemplos, porque eu acho que a gente nunca falou sobre essas diferenças, que muitas vezes problemas que vêm relacionados desse lado que veio do pai ou desse lado que veio da mãe, dessa polaridade de um lado e de outro. Ótimo. Olha a sacada que você vai fazer, que você está assistindo aqui, olha só. Você, Fael, quem é? 50% do pai, 50% da mãe. O pai, ele é da porta para fora de casa, Fael, que é aquele homem que saía caçar, pescar e trazer o alimento para dentro de casa. Então, ele é o arquétipo, aquele na qual você sai para o teu mundo profissional e você ganha dinheiro. O arquétipo do pai, essa metade é sua, é que vai para a vida e que vai ganhar a vida, ganhar dinheiro. E o arquétipo da mãe é aquela mãe da porta para dentro de casa, aquela que nutre, é aquela que te alimenta, é aquela que te ama. Então, olha só, se o dinheiro fica na sua vida ou se ele cai para o ralo, depende muito deste arquétipo da mãe em você, tá? Assim, ó, tô ganhando dinheiro, acessei o dinheiro, tô ganhando. Arquétipo do pai ali, ok. Tá com o pai, ok. O dinheiro vem, mas escorre, cai para o ralo, não fica, não se mantém aqui. Nós temos alguma coisa desta nutrição com a mãe para ser purificado. Porque se você é metade pai e metade mãe, e você fala mal do pai, você está falando mal de você mesmo. Se você fala mal da mãe, do teu filho, por exemplo, fala mal dela, você está invalidando o filho. O filho jamais vai entender que tu está falando de outra pessoa, porque ele é 50% mãe. Tá fazendo a sacada aqui, gente? Então, assim, ó, não, tô falando mal do pai do meu filho. Ah, é? Tá falando mal dele? Tu tá tornando inválido o filho. Por que isso? Porque ele é metade pai e metade mãe. Agora, você está falando mal do seu pai ou da sua mãe. Você está se invalidando. Porque se você é metade de cada um e você falar mal de um deles, você está falando mal de você mesma. De você mesmo. Esta é uma sacada incrível, Fael. Porque assim, eu ganho dinheiro e o dinheiro não para. Não, Diana, eu ganho bem pouquinho dinheiro, quase nada, mas eu fico, eu sempre tenho um dinheirinho. Ótimo. Então, olha só, aqui é a sacada. Porta para fora o pai, porta para dentro mãe. Como se ganha dinheiro e como ele fica nas nossas vidas. E às vezes esse ponto do dinheiro ficar, tem muitos casos, né? Às vezes a pessoa ganha mais dinheiro e no fim das contas não consegue ter uma prosperidade maior no aspecto de render e tudo mais, porque não sobra o dinheiro, não tem como canalizar o dinheiro. A pessoa ganha menos dinheiro, aí você vê que fez um pé de meia, conseguiu se estabilizar. E aí teria relação, então, com essas questões. Tem relação com essa questão e tem uma outra relação que eu vou trazer sobre o dinheiro. Nós somos uma consciência, né? Então, essa consciência gigante, o campo, ele desmembrou em várias consciências aqui. Uma sou eu, uma é você, uma é esse estúdio, uma é o Filhos do Todo, é uma consciência. O Fael O dinheiro é uma consciência. Só que o dinheiro, Fael, se você não cuidar dele, não zelar ele, não investir nele, e você não usar ele de uma forma coerente, ele não vai parar nas suas mãos. Porque se você tivesse um relacionamento com a tua namorada, a tua esposa, e você não cuidar dela, e você não zelar por ela, você abusar dela, ela vai voltar para você? Ela vai ficar com você? Não, não vai. Mas o dinheiro, por que que ele teria que ficar com você? Se você usa mal ele, se você não economiza, não guarda, não usa os 4 pilares do dinheiro, por que que o dinheiro ficaria? Minha conta está sempre estourada, está sempre negativa, eu boto dinheiro fora, eu já perdi muito dinheiro, o dinheiro vai voltar para você? Não, amores, por conta desta consciência. Ele não vem. Agora experimenta utilizar o dinheiro de uma forma coerente. Um pouquinho tu guarda, um pouquinho tu investe, um pouquinho tu te diverte e tu consome ele normal, alimentação, paga luz, água, tal, os gastos normais. Usa de forma coerente para ver ele crescer na sua vida. Porque ele vai crescer. Ele é uma consciência viva. Tem muito sentido isso, porque às vezes tem pessoas que ganham muito dinheiro e fazem questão de gastar tudo. Então, vai estar de forma inconsciente. O dinheiro vê que ele não é bem-vindo em ficar ali.
ele tá sempre saindo, né? Não guarda Exatamente. um pouco, não investe um pouco, então assim, a energia não fica condizente para crescer, só para sair. E aonde que a energia vai? Aonde que a energia vai, gente? Você que está em casa, está assistindo esse programa, aonde que a energia vai do dinheiro? Aonde é feito isso? Então, quem gosta do dinheiro, vê o dinheiro como amigo e diz: "Nossa, sim, ganhei R$ 100, mas eu investi um pouquinho, eu ganho R$ 1.000, mas eu guardei um pouquinho, investi um pouquinho e eu utilizei o dinheiro". Olha ela fazendo o jus, né, ela tem uma coerência comigo, ela gosta de mim, ela me poupa, ele volta para você. Se você duvidar disso, faça a experiência. Faça assim: "Olha, não vou acreditar nisso, não é para acreditar mesmo", mas faça a experiência, depois você venha aqui e escreva aqui embaixo quando foi um mês que você gastou, você colocou fora o dinheiro para ver se no outro mês ele vem. E quando você começou a cuidar do dinheiro nos 4 pilares, que é ganhar, poupar, investir e guardar. Quando tu utilizar nos 4 pilares, depois tu me conta aqui embaixo para ver se ele voltou para você. É, e também aquela coisa que eu até falei num outro vídeo que eu fiz, um solo, quando a pessoa tem o dinheiro na mão, mas aí na hora que vai pagar, ela reclama: "Ah, eu vou ter que pagar isso daqui". Tipo, não é dívida, não é compromisso. Também, ué, se tá gerando sofrimento quando você vai pagar algo, então não vai vir mais. Exatamente, porque a energia do dinheiro, gente, ela é de alta vibração, tá? Ela é que na alegria, na diversão. Então, assim, ó, se tu tá pagando e tu tá te sentindo bem com aquele pagamento, nossa, eu paguei energia elétrica, olha só, nós temos aqui as luzes, câmera, tudo organizadinho. Que incrível, não é? Pagar energia e ter essa possibilidade. Agora vai lá e paga esta energia e fala assim, porque eu, olha só quanto que eu tô pagando, é tudo imposto, isso, meu Deus. O mês que vem, você vai ter menos ainda, porque a energia não é compatível com o dinheiro. Vocês estão entendendo que tem uma compatibilidade? O dinheiro se associa a quem tem a energia dele, e o dinheiro se dissocia de quem não tem a energia dele. E agora que a gente está entrando em questões mais complexas, até ligadas ao todo, ao Criador, a Deus, o Eterno, como as pessoas queiram chamar, Brahman, Alá, o que seria esse campo vibracional, esse campo que muito se é falado, e essa ligação com o Eterno, com o todo, com as manifestações? O campo, eu utilizo muito essa palavra, né, a leitura do campo áurico que eu faço nas pessoas, né. Então o campo, gente, o campo áurico é o que você pensa, com o que você sente e o que você fala. Então ali possui uma média desta frequência vibracional. Então a sua vida que você tem hoje é o resultado da sua frequência, tá? Então se a tua frequência ela está lá vibrando lá embaixo, lá na escassez, no ranço, dor, ódio lá, você sempre vai atrair mais do mesmo. O campo, que é Deus, que é utilizado pela ciência, essa palavra, o campo, você vai atrair sempre mais do mesmo. Lembra que eu vou falar agora? O campo te devolve aquilo que você emanou para ele, tá? Então você não emana com intenção. Eu tenho boas intenções, mas não adianta ter boas intenções se a tua frequência, aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa e age, não é de vibração elevada. Se tem todas essas mágoas dentro de você, eu já passei por isso. Se você está se identificando, eu já vivi isso. E eu precisei me dissociar. E eu precisei reprogramar o meu subconsciente e falar: "Cara, não quero mais isso para mim. Eu vou me dissociar disso. Esses lugares não estão me fazendo bem e eu não vou mais ir. Eu não vou mais frequentar. Não está me fazendo bem. Eu também não vou assistir noticiários de coisas ruins. Eu também vou me dissociar disso. Não está me fazendo bem". Então, assim, ó, esta alma consciente é ela que faz você mudar de vida. E isso vai sempre ressoar com aquilo que você tem. Olha a sua conta bancária hoje, olha os seus relacionamentos e olha a sua saúde, tá? Esses 3 pilares é suficiente. Tá tudo bem? Tá tudo maravigold? Tá, beleza, então, a gente não tá falando com você então. Agora, tá com problema no relacionamento? Com o colega de trabalho, com o chefe, com o marido, com a esposa, com a família, com o pai, com a mãe, tá com problema aí?
e vibração não tá legal ali, nós vamos ter que mudar alguma coisa. Tá travado e tá parado em algum lugar, tá? Tá com problema de saúde, alguma coisa? O que que é? Por que que é? O que que tá acontecendo aí? Tem alguma coisa aí também. Ah, tô com problema no meu financeiro. Exatamente, é o resultado da sua vida. É este o momento desta autorreflexão e de fazer o corte. Eu vou mudar de vida. Foi o que aconteceu comigo lá, entendeu? Não estava mais legal. Eu não queria mais aquilo para mim. Eu não queria. Eu queria me dissociar e eu precisei tomar decisões. E uma vez fizeram uma pergunta pra mim, assim, cheio de vigor, a pessoa veio falar: "Ah, que tem a ver esse negócio de subconsciente com Deus?" Que você responderia? Ah, vou lá falar de novo da tríade que nós ouvimos, da tríade que nós ouvimos lá nas religiões, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o pai? O subconsciente. Quem é o filho? Este equipamento que está aqui, que é irmão de Jesus que veio fazer a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? É a nossa alma consciente, é o observador. Não tem esta tríade que a espiritualidade nos trouxe há tempão, é isso que a ciência está trazendo hoje, e é isso que é, realmente não tem outra. Então, assim, ó, a verdade vos libertará. O conhecimento te dá poder, te apropria disso, te apropria de fazer essas reprogramações e de ser afinado com Deus, que está aqui dentro de você, para que você possa ter a vida desejada. Então Jesus e outros, Avatares? avatares ou até mesmo profetas, Aham. Bíblia, o Gita, o Alcorão, a Torá, se você pegar qualquer livro hermético, eles estavam falando sobre aspectos científicos também. Aspectos científicos. É claro, meu querido. Só que para a ciência comprovar, ela necessitou quantos experimentos e ela está vindo no tempo dela. Mas, como eu falei, eu estou encantada com a neurociência. Eu estou concluindo uma pós e vou começar outra e vou fazer um mestrado em neurociência. Porque, de fato, é isso que está fazendo sentido na minha vida, porque está dando aquela ressonância, sabe? Assim, aquele casamento perfeito. Eu trabalho isso na própria terapia da Mãe Divina, quando eu fiquei sabendo, na pós que eu estava fazendo de neurociência, que o trabalho que eu faço quando eu baixo as ondas cerebrais do cliente para poder fazer reprogramação mental, é o que a ciência aprova, é a queridinha da ciência. Exatamente esse trabalho, porque ela vê os movimentos dos neurônios, ela pode medir isso e dizer: ó, os neurônios estão formando novas sinapses neurais. Realmente, aquelas novas informações, umas se dissolveram e outras está formando de novo. O ponto da neurociência, ela hoje em dia eu via, assim, uns anos atrás, algumas pessoas elas queriam até fazer uma faculdade aleatória, só para fazer a pós, né, em neurociência. Agora, hoje já dá para fazer, acho que em algum curso superior, antes não dava, se eu não me engano, eu já tenho uma formação, mas antes todo mundo queria fazer qualquer curso superior, porque estavam interessados em fazer a pós, né. E eu acho que esse assunto de uns 10 anos para cá tomou uma Proporção. força muito grande, né. Muito grande. É um viés, assim, que realmente, assim, é imparável. Quando tu começa a adentrar esse campo e as coisas começam a se fundir, ter uma fusão entre as 2, tu tem o respaldo científico daquilo que a espiritualidade te traz, nossa, isso faz todo sentido na vida. E aí tu só quer mais, mais, mais. Olha, eu estou fazendo alguns experimentos, nem comecei o mestrado ainda, né, nem comecei, mas eu já estou fazendo uns experimentos lá dentro da minha casa com pêndulos. Eu deixo uns pêndulos pendurado lá, e de acordo com aquele, sem a janela aberta, sem nada, gente. Eu estou fazendo uns experimentos. E eu olho ele, para onde que ele está girando, o que que ele está conversando comigo, qual é a vibração minha ali dentro. O que está acontecendo ali, eu consigo saber isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a onda é uma só, que quando tem uma música aqui numa vibração assim, e aqui do outro lado é assim, conforme elas vão chegando perto, elas vão se casando e formam uma onda só. Se o pêndulo tá ali, tá dentro da minha casa, ele tá penduradinho ali, eu fico olhando o movimento dele, porque ele tá na onda minha que estou aqui. Eu estou na onda dele, é uma onda só. Incrível, não é? E essa questão de onda de informação,
não tem como a gente não entrar no assunto de memórias, né? Porque a pessoa tem uma memória sobre cada, por exemplo, pegou um copo aqui, ela tem uma memória do que é o conceito para ela, a primeira relação que ela teve com o copo, e isso depois, isso aqui é uma taça no caso, né? E isso vai se moldando, moldando, moldando a outras questões. E aí você fala muito sobre essa questão de limpar, né? Dessa limpeza dessas Memórias. memórias que muitas vezes são limitantes, né? Mas como que se dá isso, numa realidade, né, que no caso hoje a gente vê que às vezes uma vida está bloqueada, como é que se dá esse processo de limpeza dentro das tantas versatilidades de memórias que as pessoas podem ter, né? Perfeito. Vamos lá. Tudo o que acontece e o que aconteceu tá aqui gravado na tua memória, certo? Agora, se aquela memória te causou uma dor, uma trava, por exemplo, você era criança de 0 a 7 anos, quando o teu subconsciente só grava. Ele não tem esse racional aqui que distingue, tá? Como nós temos agora. E aí nós temos o subconsciente que está gravando. E o seu pai e a sua mãe, por determinado motivo, que não havia dinheiro, quando você pediu um presente, ai mãe, quero uma boneca. E a mãe falou: não, não tem dinheiro, não me peça isso. Gravou no teu subconsciente. Hoje você não consegue nem pedir ajuda para um colega, porque tem essa informação gravada ali dentro, tá? E aí o que que aconteceu com isso? Isso virou uma trava na sua vida. Você não decola, você não vai adiante, por quê? Porque tem alguma coisa aí no teu passado travando. Quando a gente vai fazer esta limpeza, esta ressignificação, Fael, eu tenho que buscar, eu tenho que resgatar a criança que está presa lá naquele lugar. Aí nós precisamos da compreensão e do entendimento. Imagina se eu te disser que aquilo que a tua mãe te falou foi um ponto de vista dela naquele momento e que não era verdade absoluta e que tinha dinheiro na conta e que tinha, mas ela estava brava naquele dia. Naquele dia ela disse aquilo e ela se arrependeu depois. Mas a trava ficou em você, não ficou? Ok. E se nós formos lá nesse lugar de novo, e se nós entendermos o que aconteceu lá, que a mãe falou aquilo, e que não é uma verdade absoluta, eu te resgato de lá. E quando a gente ressignifica, a gente traz para o hoje, que a gente equaliza essa situação para hoje. E projetamos numa cápsula do futuro. Eu te trago de volta para cá e diz: vai viver a tua vida. Porque o teu cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. E se nós projetarmos dentro do teu subconsciente uma cápsula do futuro sua? Ai, meu Deus, eu lá no futuro, eu sou uma palestrante, sou uma pessoa incrível, ajudo milhares de pessoas, sou nananana, tal e tal. E se eu projetar isso em mim? E o subconsciente gravar isso? Não foi o que aconteceu comigo? Uhum. Eu projetei esta cápsula do futuro para mim e eu simplesmente liberei. Eu programei, eu já sou essa terapeuta de sucesso, eu já sou essa pessoa que ajudo muitas pessoas e soltei. E eu não estou aqui e não, de fato, não está acontecendo. E tipo, isso foi 2020, gente. 2020 que eu pedi o tempo para o banco e depois de 2 anos eu pedi a exoneração. É muito recente para tudo já ter acontecido na minha vida. Mas é necessário limpar, ressignificar, te buscar pela mão daquele lugar doloroso, entender que você não estava sozinho, equaliza a tua situação e te projeta. Tem muito sentido isso que você fala, porque assim, a gente vê casos de pessoas, por exemplo, nem vamos falar de áreas diferentes, pessoas que são da mesma área e tiveram as mesmas notas na escola, na faculdade, ou até, vamos mais além, notas diferentes. Uma teve notas muito melhores e um desempenho muito melhor e a outra não. E aí hoje essa pessoa, ela não consegue ter o mesmo resultado que a outra. Os resultados são diferentes, as portas que se abrem são diferentes, mas a potência que o ser humano adquiriu ali é a mesma. Então aí entra qual fator dentro desse processo? Fator da programação, do que ela vê de oportunidade e do que ela não vê de oportunidade. Faz de conta que eu tenho uma irmã gêmea e nós duas fomos criadas juntinhas, com a mesma educação, nananã, nananã. A minha irmã viu de uma forma a educação dada e eu vi de outra forma. Ela comprou como verdade algumas coisas, eu comprei outras coisas.
Ela tem uma programação no subconsciente, eu tenho outra. As portas que vão se abrir para ela é diferente do que as portas que vão se abrir para mim, de acordo com esta percepção. É como você vê a vida. A vida vai te devolver exatamente como você vê ela. E nesse caso, você até mencionou o caso de gêmeos, tem uma curiosidade aí. Não em todos os casos, mas eu já vi repetições de casos, por exemplo, você vê num bairro, numa cidade que tem alguns gêmeos, desses 2 gêmeos andarem sempre juntos, ou as 2 gêmeas andarem sempre juntos a vida inteira. E aí um não casa, outro não casa também, eles viram pessoas que caminham juntas e assim, para todo lugar que um vai, o outro vai. Acontece muito, né. Isso não seria alguma coisa também que os pais dizem que por serem gêmeos precisam ser mais unidos, um não pode abandonar o outro, e aí na cabeça de um e do outro, tipo: "Eu não vou casar, não vou ter filho, porque senão meu avô vai abandonar meu irmão"? Tem ali uma lealdade ancestral. A gente aqui entra uma programação também do que essas 2 pessoas vieram fazer, quais foram os acordos espirituais, aí entra uma outra questão, tá. Ali também que faz parte, mas que tem muito a ver com aquela programação que os pais deram: "Ah, ó, vocês são gêmeas, vocês são maninhas, maninhos, é para andar junto e tal". Então tem uma lealdade ancestral aí. O que acontece nessa lealdade? Você não abandona, porque é como se tu estivesse abandonando o pai, a informação que ele deu. Aí você não consegue sair daquilo, quando na verdade uma pode fazer uma coisa, a outra pode fazer outra coisa e ambas podem ser incríveis, né. Uhum. Não tem problema nenhum, não precisa estar colada para estar juntas, né. Até porque energia não tem nem tempo e nem espaço. Então poderia E até eu já ouvi recomendações, assim, nesse caso aí, de não procura não vestir os gêmeos iguais, não, deixa eles apontarem para a roupa que quer, porque esse fato aí, né, é muito comum, né, muito comum. de colocar os gêmeos com roupas iguais, tal. Lógico que as personalidades elas vão ser diferentes, mas eu acho que também tem alguma relação Tem, por em causa da questão, né. identidade, né. Então foi criado sempre com as mesmas roupinhas, tudo igualzinho e tal e tal. Então eles programam neste formato. Então, quando tu deixa o filho ser ele mesmo, que esse é um do meus do caso meu, né, com os meus filhos, eu deixo eles terem a identidade deles, exatamente a identidade deles. Eu sou aquela águia que eu fico olhando lá de cima, tá, e qualquer coisa eu baixo, qualquer coisa e senão eu tenho que trocar o bico aí para poder me atualizar e estar com os meus filhos, né. Porque eles têm a identidade dele, eles têm que fazer a vida deles. No caso dos gêmeos siameses não tem muito o que fazer, né, você já vi vários Sim, vídeos, assim, até de umas meninas que uma casou, ela casou, eu não sei como é que faz com a outra. Vai no pacote, né, porque não se separam nunca, daí não se uma quis separa. casar e a outra acho que não queria casar, alguma coisa assim, só que tipo, casou também, Casou também, não tem casou como porque separar. é, mas querido, daí nós vamos lá nos acordos espirituais, lá elas vieram assim por alguma questão de traumas e de karmas de vidas passadas, e de repente, hoje elas estão ali para viver o dharma, né. Vamos encerrar isso, vamos viver o dharma, vamos parar de causar ali karmas. É, não tem como separar, é uma coisa muito Uhum, forte mesmo. muito forte. E aí, já que você tocou nisso, a gente tá falando, também tem um processo de cura envolvido nesses casos todos. Mas como é que você vê a diferença de uma nomenclatura de alguém que diz que teve uma cura emocional e outra pessoa que vem e fala: "Não, tive uma cura espiritual"? Uhum. Nós, Rael, temos vários corpos, tá? Não é só esse físico aqui. Mas eu vou simplificar aqui falando de 4 pilares, 4 corpos aqui, tá? Nós temos o nosso mental, o espiritual, o emocional e o físico. Então, aqui no emocional, tem muitas situações mal resolvidas de do passado, desta vida, assim, do passado, tá? Que tá ali. E essa pessoa não consegue se libertar, às vezes é de uma separação, se separou ali e ficou presa no relacionamento, não queria ter se separado, está sofrendo até hoje, está com muita dor, muita mágoa. Aí, tem vontade de se vingar, tem muita coisa aí. E quando ela consegue se libertar desta dor, ela teve uma grande cura, porque ela deixa o passado no passado, entendendo que ele só fez parte dela, ela não fica aprisionada lá.
Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela está aprisionada há 20 anos atrás, faz 20 anos que ela se separou. E há 20 anos ela está ali sofrendo. Ela não quer mais aquele marido, ela não queria mais ele, mas ela está ali. Mas eu tinha uma vida boa com ele, eu tinha tudo com ele. E, nossa, ele me abandonou. Ele me abandonou. Então, ela está parada no abandono lá de 20 anos atrás. Então, lá estou eu no processo, fazendo todas essas limpezas, ressignificação, para equalizar ela. Por quê? Porque quando tu solta aquela dor, ela teve uma cura emocional. Aqui nós temos curas mentais, tá? Pessoas que vivem projetando, né, com muita ansiedade, ali vivem no futuro, se esquecem da trajetória da vida, que é viver o aqui e agora, né? Ela fica projetando lá no futuro, fica vivendo lá. Então, uma ansiedade. Depressão é quando tu fica lá no passado, né? E aqui no hoje, quando tu tem essa vida muito corrida aqui, né, que tu fica acelerado, sabe? Aí tu tem as síndromes. Então, quando ali há uma cura, já está no físico, mas é uma situação do mental dela. Aí ela consegue ter o entendimento e esta aceitação. Ah, legal, ok. Esse futuro nem aconteceu ainda. Esse medo que te falte comida, esse medo não sei do que, não é teu. É algo talvez que o teu pai tenha passado, que a tua mãe, que a tua avó tenha vivido. Com fome, né, por exemplo, passou fome, sei lá, alguma coisa assim, e o trauma está na pessoa. E ela está aqui ainda vivendo isso. Então, se libertar disso é poder libertar os ancestrais também. Então, mental, falei, emocional, falei, físico, né, gente? Alguma coisa que o físico esteja falando. Por exemplo, tô com enxaqueca, todos os dias tenho dor de cabeça, tô com enxaqueca. A enxaqueca talvez ela faça tu parar e ela consiga fazer com que tu vá para dentro do quarto escuro e tu consiga lá descansar a tua mente. Então ela vem para te proporcionar isso. Talvez você não tá parando para se dar o tempo do teu descanso e ela vem para te mostrar, viu? Você precisa descansar. E aí quando a pessoa entende a sacada que é por que aquela dor veio? Aquela dor veio para que eu fizesse tal coisa. Ela tem a cura ali. É a sacada que proporciona a cura. Joe Dispenza, ele teve uma cura da coluna dele quebrada, ele curou mentalizando, programando no subconsciente dele, colando célula por célula do corpo. Ele teve uma cura física gigante, né, gente? Gigante. Ele era para estar tetraplégico, mas não. Então, o que eu preciso falar é que essas curas, elas têm que acontecer com esse download. Quando você se encontra, você diz, eu sou o todo. Eu posso. Eu dou conta. Eu sou Deus em ação. Eu faço parte desse campo. Eu estou trazendo vários nomes para vocês entenderem que é todos a mesma coisa. A espiritualidade usa uns nomes e a ciência usa o campo, né? Não utiliza Deus como a gente utiliza. Mas é a mesma coisa que eles estão falando, tá? Então, quando tem a cura, acontece esse download dentro de você e você diz: eu sou a cura, eu vou colar isso. E isso acontece com dinheiro, com prosperidade. Você não espera o dinheiro chegar para te sentir próspero. Tu te sente próspero para o dinheiro chegar. Tu te sente rico para o dinheiro vir para você. Isso olha, é profundo isso. E aí eu vejo que há um grande bloqueio, mesmo que a pessoa sinta, que a pessoa ela comece a pisar nesse terreno, né? Qual que é o grande problema do "e se", 3 pontinhos, né? O "e se" é o mental falando com você. Então é assim, ó, você tá ali te programando teu subconsciente, eu não sei se é isso que tu tá me perguntando, Isso. programando teu subconsciente que tu é rico, que tu é próspero e vem aquela a vozinha ali dentro do teu mental e fala assim, ó: "Não é nada, olha a tua conta aí, não é nada, tá negativa, tu não tá curado nada", tá. Vem aquela vozinha aí. Então se você deixar esta vozinha tomar conta de você, é porque você ainda não identificou que você tem esta alma desperta que vai falar assim para o teu mental assim, ó: "Ô, não tá ainda, mas eu estou chegando lá. Calma aí que eu estou chegando". Aí você não deixa a mente te dominar, mas se tu quiser deixar a tua mente te dominar, aí deixa que ela fale: "Viu, tu não é próspero nada. Viu, olha só, isso não deu certo. Isso não dá certo para você". E você: é mesmo, não dá certo". Opa, espera aí, claro que dá, eu já estou aqui, eu já pertenço a esse mundo, eu estou aqui, dou certo sim. Então esse "e se" vier, é preciso baixar essa vozinha aí. Eu vejo que esse é um grande problema, isso daí é até comigo,
todo dia, assim, vem um "e se?". É a hora que você precisa rever o seu conceito e falar: "Não, não tem "e se", só é", né, Só seja. só seja. E continue vivendo. Ah, eu não que nem você mencionou da ressonância, né, o tal do abrir a porta para ver se o carro tá lá, é o "e se?". Aí se não tiver? Exatamente, porque você não está mais confiando nem em você mesma, né. "Ah, não, eu quero ver o carro, mas o carro nunca chega, ele não vem". Então, assim, ó, o carro não vai cair de paraquedas ali, mas você tem um mover para isso. Você está nesse mover, e se você está se movendo, e se você está indo dentro dessas leis universais, não tem como o carro não chegar, ele vai chegar. Isso acontece com todos nós, é um período de gestação. Então, quando a tua mente falar "e se?", e tu fala: "Calma, tô gestando aí, não é 9 meses para o neném nascer? Não são tantos ciclos lunares? Então, calma aí, tô gestando, tá quase, tá quase, tá quase". E você falou uma questão interessante lá no começo, brevemente, que o dinheiro é como um relacionamento, né. E você poderia explicar melhor isso para as pessoas, como as pessoas podem observar o dinheiro, como um relacionamento? Sim. Então perceba como você trata o seu marido e como ele te trata. O sua esposa, sua namorada, isso pode ser entre irmãos e pais e filhos também, tá? Como que vocês têm se tratado? E como que você trata o dinheiro? Todos são uma consciência. O filho é, a namorada é, o pai é. Então perceba, se você tem tratado este dinheiro bem, você tem usado ele bem, se você tem cuidado dele, se você cuidou do dinheiro, realmente ele vai voltar para você, porque você está cuidando igual o relacionamento. E se você não cuida dele, você desperdiça dinheiro, gasta dinheiro à toa, ele não tem motivo para voltar para você, porque ele está olhando e está vendo: "Nossa, então é mais dívida, mais boleto, mais conta para pagar", porque não está tendo uma congruência, uma coerência com ele. O dinheiro e o relacionamento deverá ser cuidado da mesma forma, com muito amor, com muito zelo e com muita alegria, para que o relacionamento permaneça e o dinheiro também. É, isso é algo que eu vejo que a grande parte da população não entende a essência, quando a gente fala sobre isso, né, porque foi vinculado que o dinheiro é assim: sofra para ganhar. Esse que é o ponto. A maioria das pessoas que a gente conversa entende que sofro para ganhar o dinheiro, porque assim eu sofro menos, no momento que eu tenho sem trabalhar. Exatamente, porque tem umas crenças que falam assim, ó, rico não vai para o céu. Tem uma outra que fala assim, ó, dinheiro dá muito trabalho para gerir ele, para administrar ele, dá muito trabalho, então não dá para ter, tá. E tu imagina se eu te disser que com mais dinheiro tu é muito melhor, tu paga plano de saúde, tu te diverte mais, tu vive melhor. Então assim, ó, dissolver estas crenças e estabelecer novas crenças nesse lugar que tem aí. "Ah, rico não vai para o céu", "Ah, nossa, eu sou pobre, mas pelo menos eu vou para o céu". Cara, o céu é hoje. O céu e o inferno é um estado de consciência. Então, vamos falar aqui em realidades paralelas. Não existe ali uma realidade de uma Diana milionária? Existe. Não existe uma Diana que trabalha lá no banco? Existe. Existe uma Diana que está em casa? Existe. Então, todas essas realidades existem. Qual é que eu me identifico e qual é que eu quero para mim? Então, esta é a tomada de decisão para você poder fazer a escolha consciente. Não, é esta que eu quero. É esta e eu sigo por este caminho. Então, você que está em casa, qual é a realidade escolhida por você hoje? O que é que você quer da sua vida? E se tudo fosse possível num passe de mágicas, que mágica você queria que tivesse acontecendo na tua vida? É essa? Tá, ok. Um carro lá? Ok. E o que você está fazendo? Qual o teu mover para aquilo? Ah, nada. Bom, sinto muito. Tá, não, eu quero, Diana, não estou conseguindo, tem uma trava. Bora limpar? Bora ressignificar? Bora para este lugar? E aí você disse que não existe castigo, né, uma vez.
E as pessoas entendem que existe castigo. A maioria das pessoas usa esse termo, né? Foi Aham. castigo, isso aqui eu fui castigado. E aí, como é que funciona para reverter esse termo quando você vai explicar que o castigo ele pode ser revertido, por exemplo, num aspecto vibracional? Sim. Então vamos lá. A ciência comprovou em 2022 que nós estamos no emaranhamento quântico, certo? Certo. Então, se você está tendo um castigo, é você que está provocando esse castigo. Porque se estamos todos interligados, esse castigo veio da onde? De mim, comigo. Ok. Se eu provoquei um castigo em mim, eu estou num castigo, quem foi que provocou esse castigo em mim? Como é que eu atraí no campo? Você tem sorte, tem azar? Nós entramos no mesmo quesito aí. O que vai trazer o resultado para a sua vida é a frequência vibracional que você está. A lei da atração, ela foi muito difundida, mas eu preciso te dizer assim, ó, que não é que você atrai, você acessa, você já é o todo, já é esse emaranhamento, você já está no campo. Você acessa o quê? Se você acessa coisas boas e está de prosperidade, dinheiro, ok, a tua vibração está alta, mas se você não está atraindo isso, aonde que está a tua vibração? Aí vai ter o castigo, vai ter dor, e aí você pode terceirizar essa culpa, né? Culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu que fui castigada pelo meu chefe, eu que fui castigada pelo meu pai, pela minha mãe. É eu, meu marido é que me trai, meu marido é que é ruim comigo. Então tu responsabiliza o outro. Eu estou nesse país, mas o problema é o governo, o problema é o A, o problema é o B, tá? Mas o que faz com que você tenha essa atração? Qual é a ressonância que há entre você e o que aconteceu? É um caos? É. O que o caos quer falar contigo? Ele quer reorganizar o quê? Ele quer que você entenda o quê? O ponto é, imã de abundância. Como transformar uma pessoa totalmente desacreditada, e eu sei que tem casos aí que você já contou, em um imã de abundância? Mudando o mindset mental dela. Se ela continuar olhando para a geladeira vazia e ela continuar olhando e vendo que ela é uma desgraçada, que ela não tem dinheiro nem para botar alguma coisa na geladeira, ela tá na escassez, ela tá olhando para a derrota, não tem como, não vai acessar. Agora, programa ela para enxergar abundância em todos os lugares. Programa a mente dela para entrar aqui. Nossa, que lindo esse espaço! Meu Deus, que aconchegante. Olha que taça mais linda. Temos água. Sai ali fora. Meu Deus, olha que sol gostoso. Aí tá chovendo. Olha a chuva. A chuva tá nutrindo aqui a terra. Tá encharcando o solo. É preciso, tá? E se eu te programar para você ver esta abundância em todos os lugares, o que você acha que vai acontecer na tua vida? E se você continuar vendo tristezas, acidentes, destruições, abandonos, sofrimento, o que você acha que vai acontecer na tua vida? Tá? Então, assim, ó, como eu falei antes, tá? Faça o teste. Se você não precisa acreditar, você vai e faz o teste. Eu quero me testar. Eu vou fazer 7 dias de vendo abundância em todos os lugares para ver o que vai acontecer comigo e agradecendo e vendo abundância. E faz 7 dias só vendo desgraça. Eu te aconselho a não fazer os 7 dias da desgraça, porque vai impregnar ali, tá? Então, assim, ó, te programa e faça 7 dias de abundância na tua vida. Nossa, hoje só agradeço pessoas e só vejo abundância, só para ver o que vai acontecer no 8º dia, no 9º dia. Essa questão aí, até de uma forma técnica, né? A pessoa muitas vezes e eu acho interessante quando tem um impacto. Às vezes você tem até isso dentro do seu subconsciente num sonho. Essa desgraça que você falou, assim, num momento pode ser positivo, porque já aconteceu comigo, e é legal as pessoas terem essa vivência também, essa experiência. Tipo, não sei se já aconteceu contigo. Você estava reclamando de alguma coisinha ali. Você dorme, não é nem projeção astral, é seu subconsciente mesmo. E naquele momento seu sonho é péssimo, com pessoas que estão ao teu redor com coisas péssimas, situações terríveis. Você acorda super feliz porque você não está ali. Já aconteceu contigo de Já, algo muito ruim num sonho
Na hora que você acorda, se torna o melhor dia da sua vida? Claro, porque você viu tudo aquilo que poderia acontecer. Mas o subconsciente ele estava falando com você nesse momento, né, então ele estava colocando para fora alguma coisa aí que não te pertencia mais. Mas mesmo assim dá para entender a tua postura nesse momento, tipo assim: "Nossa, olha eu bem aqui como estou, olha só o que que eu vi lá em sonho, meu Deus, nossa muito obrigada, eu já não reclamo mais de nada, porque olha só". Então ele vem e te mostra o subconsciente aí. E o que você diria para as pessoas que falam assim: "Eu tenho medo de despertar, porque isso vai trazer consequências"? Sim, vai trazer consequência. Então, se você não quer ter uma vida abundante, uma liberdade, quer ficar aprisionada no sistema, então você permaneça com culpa e medo. Bastante culpa, bastante medo. Agora, se você quer, passa pela situação ali e desperta. Ó, estamos na Matrix, mas não somos da Matrix, tá? A Matrix, ela sempre vai permanecer aprisionando pessoas para as pessoas ficarem refém. E eu, quando era esta refém, não identificava que era refém. Estava num sistema aprisionada lá no banco e tal, e amava o banco, amava. Só que eu não imaginei o quanto eu poderia ser feliz, alegre, divertida, viajando, estando aqui e livre. E livre. Então imagine você, se você nunca fez essa experiência, assim como eu nunca tinha feito. E você pode despertar: "Nossa, eu vou para esse lugar, e eu vou transformar minha vida", porque vai existir um lugar para você. Pode ter certeza absoluta que se você sentiu no teu campo, é um chamado de Deus. A notificação que vem do no telefone ali das nossas redes sociais, vem uma notificação, né. A notificação quando Deus te chama para alguma coisa, é um desejo que vem no teu campo áurico. E aí vamos entrar de novo nessa questão do dinheiro e da questão vibracional, tá? Você trabalhou em banco, é um grande exemplo. Se só estar perto do dinheiro, por exemplo, quem trabalha lá na emissão das notas, nossa, vê tanto dinheiro, né? Mas tá trabalhando, não tá ligando que aquele dinheiro faz parte de um fluxo. Então, se fosse só olhar para o dinheiro ou trabalhar no banco, estar em contato com o dinheiro que trouxesse essa abundância financeira, você concorda comigo que todo mundo que trabalha no Eu era no banco tesoureira, estaria trabalhava só com dinheiro. seriam as pessoas mais a atrair dinheiro? E não é o caso, então E o medo que eu sentia. E o medo por estar trabalhando na tesouraria, cuidando do cofre e dos caches da agência. Então, quando eu fazia isso, eu sentia uma pressão, tanto da agência, dos administradores, quanto da superintendência e quanto o meu medo mesmo. E se vier um assaltante, o que eu faço? E se vier não sei o quê. Então, a relação de olhar para o dinheiro, de olhar e pensar sobre dinheiro é uma, mas o sentimento ele é 5.000 vezes mais potente. E se no teu campo tiver um medo, tiver uma culpa, tiver vergonha, eu sinto muito te informar, tá? A vibração ela cai lá embaixo. E eu quando trabalhava no banco, trabalhava com o dinheiro, a mão na massa mesmo do dinheiro, mas a minha vibração era aquela, meu Deus, e se eu ficar com uma culpa de um assalto aqui no banco? E se eu tiver ainda que vou sofrer o assalto e ainda vou ter que responder? Mas por que que você não fez de tal forma? Mas por que você não agiu diferente? Graças a Deus nunca passei. Inclusive, uma vez que a agência foi assaltada, eu não estava na agência nesse dia. Então, eu tive ainda esta sorte, né, como eu digo, de eu não estar presente naquele dia. Mas eu preciso falar, não adianta só pensar: "Eu sou rico, sou rico, sou rico", e aqui dentro assim: "Ó, eu sou pobre", tá? Não está em congruência, não tem uma sintonia. É preciso pensar, sentir e agir em congruência. existe algum código energético ou um padrão de comportamentos, lógico, claro, ou avançado, mas pelo menos esse pontapé inicial de pessoas que olham para uma situação X como essa que a gente está vivendo agora, falando agora, presenciando agora, para que ela comece a ter uma vida mais bem-sucedida? Olha só, o universo, ele só responde através de códigos, tá? Tudo são códigos vibracionais. O universo não está entendendo aqui que você está falando: "Ah, eu quero isso. Ai, Deus, me dê um carro".
O universo não está entendendo nada disso. Nada, 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 nada disso. O que ele entende são os códigos vibracionais emanados através do teu campo áurico, que é a tua frequência, certo? Então, se você quer mudar de vida a partir de hoje, de agora, o teu código precisa ser alterado. Então, se você quer a partir de hoje, não quero mais reclamar, eu quero mudar minha vibração, porque eu quero emanar um código de abundância. Então, isso é que precisa ser modificado, este mindset mental. Porque você merece ter esta vida. Inclusive, depois, se você me chamar no meu WhatsApp, eu tenho um presente para te dar, que é o e-book da gratidão. Que se você fizer bem direitinho por 22 dias, como eu tenho lá bem discriminado, você ganha esse presente e você transforma a sua vida. Depois a gente dá o WhatsApp para aqui no link, acho que também vai ter embaixo o meu WhatsApp, né? Eu vou colocar seu WhatsApp aqui na descrição e nós também temos aí as tuas redes sociais, né? Mas quem chamar no número que está na descrição aqui, Vai você ganhar o presente. vai ganhar automaticamente o e-book, então. Automaticamente já ganha o presente do e-book da gratidão, tá, gente? Mas para te ajudar a fazer essa virada de chave, que é exatamente o que você pediu. Você disse aí, o que a pessoa pode fazer? Comece por esse e-book, que a transformação virá. Mas fala aí, pessoal, você quer falar o WhatsApp? Porque às vezes o pessoal não vai na descrição, né? Isso. Ó, gente, 55, lá do Rio Grande do Sul, tá? 559 9945 6041, tá bom? Vocês me chamam ali no WhatsApp e eu vou enviar para vocês o e-book da gratidão, para que vocês possam começar e fazer as viradas de chave. De qualquer maneira, vou deixar todos esses dados na descrição, junto com o Instagram dela, e ela vai começar a movimentar o canal do YouTube também aí, para você também ter acesso. Então vai estar tudo aqui certinho para que você possa fazer essa ponte com o trabalho da Diana. E aí, dentro dessas possibilidades, também as pessoas que se interessam por estarem realizando a terapia da Mãe Divina, existe alguma triagem ou algum momento que ela precisa ir a alguma plataforma para poder ter esse primeiro contato? Ela pode me chamar no WhatsApp, que a terapia da Mãe Divina é esta mãe mesmo, acolhedora, que direciona e tal, e eu estarei direcionando as pessoas. Pode me chamar ali que eu consigo, a gente marca um horário. Maravilha. E tem alguma novidade aí, além de todos esses trabalhos que você realiza, algo que você queira passar para o pessoal, e aí, de repente, deixar um gostinho aí para a galera que está acompanhando? Tem um trabalho que eu estou fazendo que une neurociência com espiritualidade, desta cápsula do futuro aí, tá? Então, dentro da terapia da Mãe Divina, a gente pode projetar uma pessoa para, por exemplo, ela quer passar num concurso público. Por exemplo, ela quer ser aprovada numa determinada situação, ela quer chegar à gerência lá na empresa dela. Nós conseguimos aí fazer essa cápsula do futuro, porque existe nas ondas de possibilidade, como você falou anteriormente, existe todas as possibilidades, todas. É você que vai se adaptar e vai fazer com que você se associe àquela. Então, esta nova versão sua, ela é possível ser implantada. Então, esse gostinho que eu quero te deixar aqui é que talvez você queira, assim, Diana, eu quero me projetar para ser uma executiva. Diana, eu quero ser uma empreendedora. Diana, eu quero ser uma terapeuta. Ok, vamos te projetar para este lugar, então? Vamos te colocar na cápsula do futuro e aí vamos te projetar para este lugar? E aí cria esta nova realidade. Nossa, interessante isso, é a cápsula do futuro. Exatamente, é dentro do método da terapia da Mãe Divina. Legal. E essas sessões, por exemplo, para as pessoas terem acesso, essas sessões, elas têm um aspecto presencial ali, online, no caso, né? Eu só atendo online. E tem algumas outras questões de materiais que as pessoas recebem? Tem os e-books, tem um acompanhamento, tem uma transformação. Dentro da sessão, eu coloco para a pessoa o que é de melhor para ela naquele momento, de acordo com o desejo dela, com o querer dela. Porque ela pode vir para mim para projetar o futuro, ou ela pode vir para mim para limpar o passado. Ela só quer equalizar, ela só quer tirar aquela trava. E talvez ela queira as duas coisas. Jana, eu quero limpar isso e quero projetar para lá. Dá para a gente fazer isso. Que maravilha, aí pessoal, olha quantas possibilidades, hein? Além de tudo isso que ela falou hoje aqui, existem possibilidades no pós.
Então vale a pena você acompanhar as redes sociais dela que estarão aqui na descrição e deixar o teu like, né, pessoal? Depois assim de tantas informações preciosas, deixa o teu like, coloca o teu feedback aqui e manda, porque às vezes tem uma pessoa que você fala, tá vivendo isso que ela falou, tá vivendo de repente esse bloqueio que ela mencionou aqui. Talvez você seja um agente de desbloquear algo na vida de uma pessoa. Então encaminha para essas pessoas, para os seus grupos, para que haja ali também uma ligação entre o tema e, de repente, o momento que a pessoa está vivendo. Então, gratidão aí pela tua presença mais uma vez aqui no podcast Filhos do Todo e quero abrir para você dar uma mensagem final aí para o nosso público. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E a minha mensagem para você é que existe um lugar ainda melhor. Escolha de novo, escolha melhor. Faça essa nova opção e tenha a sua nova versão, porque ela existe. Você toma essa decisão e bora para este lugar.